Bom dia, guerreiro. Bom dia, povo de Deus. Tô passando aqui nessa manhã para abençoar o teu dia com uma mensagem para sua vida. Amém? É o nosso bom dia hoje. Nosso bom dia, Senhor. Vamos fazer uma oração em nome de Jesus. Pai, Senhor, nos colocamos diante da tua presença nessa manhã. Nós queremos te saudar com um bom dia, queremos te dar um abraço, queremos dizer que o Senhor é nosso Deus, é quem nos guia, nos orienta e nos conduz. Por isso nós te entregamos o nosso dia nessa manhã e te pedimos que o Senhor venha nos orientar, venha nos fortalecer para passar pelas situações, no nome de Jesus. Amém? Bom, Salmos, Atos 21, lendo sobre a história de Paulo, que foi para Jerusalém. E nessa caminhada de Paulo, Paulo ele foi avisado 2 vezes pelo Espírito Santo, pessoas ali cheias do Espírito Santo que não deveriam ir, né, para tal cidade. E aí, mas Paulo no meio do caminho, e Paulo era uma pessoa muito decidida. Eu quero ler lá no capítulo 27, no versículo 27, na prisão de Paulo. Quando já estavam por findar os 7 dias dos judeus, os judeus que tinham vindo da província da Ásia, ao verem Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram, gritando: Israelitas, socorro este homem, este é o homem que por toda parte anda ensinando todas a serem contra o povo, contra a lei e contra este lugar. E mais ainda, introduziu até gregos no templo e profanou esse recinto sagrado. Disseram isto, pois antes tinham visto Trófimo, o Efésio, em sua companhia na cidade e pensava que Paulo o havia levado para dentro do templo. Toda, toda a cidade ficou em grande alvoroço e o povo veio correndo. Agarraram Paulo e o arrastaram para fora do templo e imediatamente as portas foram fechadas, procurando eles matá-lo. Chegou ao conhecimento do comandante das tropas romanas que toda a Jerusalém estava amotinada. Então este, levando logo soldados e centuriões, correu para o meio do povo. Ao verem chegar o comandante e os soldados, pararam de espancar Paulo. O comandante se aproximou e ordenou que Paulo fosse preso e amarrado com 2 correntes. Então perguntou quem era, o que havia feito e o que havia feito. Na multidão, uns gritaram uma coisa, outros gritaram outra, não podendo eles, porém, saber a verdade por causa do tumulto, ordenou que Paulo fosse recolhido à fortaleza. Ao chegar às escadas, foi preciso que os soldados o carregassem por causa da violência da multidão, pois a massa do povo o seguia gritando: Mate-o, mate-o. E quando Paulo ia sendo recolhido, a fortaleza disse ao comandante: Seria possível dizer algo para o Senhor? O comandante respondeu: Você sabe grego? Você não é por acaso aquele egípcio que algum tempo atrás começou uma revolta e levou 4.000 guerreiros para o deserto? Paulo respondeu: Eu sou judeu, natural de Tarso, uma importante cidade da Cilícia, e peço ao Senhor que me permita falar ao povo. Obtida a permissão, Paulo, em pé na escadaria, fez com a mão sinal ao povo. Fez-se grande silêncio e ele falou em língua hebraica. Aí, amanhã eu quero continuar nessa parte em que Paulo fala, né? Que isso é muito importante. Mas eu quero dizer aqui até o período em que Paulo foi preso. Como assim? Lá no verso 4, no livro de Atos, verso 4, fala o seguinte. 21, versos 4, fala assim. Encontrando os discípulos, permanecendo durante 7 dias, movido pelo Espírito Santo, eles recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Passados aqueles dias, saímos para continuar a viagem. Todos os discípulos, cada um com sua mulher e filhos, o acompanharam até fora da cidade. Ajoelhados na praia, oramos, despedindo uns dos outros. Olha só. Aí no versos 10 fala assim. Versos 10 fala assim.
Demorando-nos ali alguns dias, veio à Judéia um profeta chamado Ágabo, que, aproximando-se de nós, pegou o cinto de Paulo e, amarrando com ele os próprios pés e as mãos, declarou: Assim diz o Espírito Santo: É isto que os judeus em Jerusalém farão ao dono desse cinto, para entregá-lo nas mãos dos gentios. Quando ouvimos essas palavras, tanto nós como aquele lugar rogamos a Paulo que não fosse a Jerusalém. Mas ele respondeu: O que vocês estão fazendo ao chorar assim? Parte o meu coração, pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do meu Senhor Jesus. Olha só. Aí ele fala: Como Paulo já deixou os persuadir e conformados, dissemos: Seja feita a vontade do Senhor. Até o momento da prisão, duas situações foram acontecidas. Um homem chegou e falou para Paulo para não ir para Jerusalém, porque assim Deus tinha falado, conforme o Espírito Santo tinha falado no coração deles, que Paulo não fosse, que ele seria preso, seria perseguido. Posteriormente, um profeta de Ágabo veio, pegou o cinto de Paulo, amarrou nos pés e nas mãos e falou que é isso que iria acontecer com Paulo se ele fosse para aquela cidade. Ele ia ser preso e entregue nas mãos dos não-judeus. Ou seja, e o Paulo, convicto, firme, decidido, sabendo do que iria acontecer. E mesmo assim foi. Foi uma desobediência de Paulo? Se for parar e analisar, o Espírito Santo falou para não ir. Por quê? Por que ele falou para ele não ir? Porque ele ia passar por essas situações. Mas ali foi uma situação em que Paulo já estava decidido. Quando ele teria que ir. São situações na nossa vida que não tem como nós evitarmos. Entendeu? Posteriormente, o profeta veio e falou daquilo que ia acontecer. Pegou o cinto, amarrou sobre ele, sobre os pés e falou o que ia acontecer com Paulo. E justamente isso aconteceu. Quando ele chegou na cidade, o povo se montou, pegou ele, queriam matar, mas aí chegou os comandantes lá e ele falou: não matar, pegou, amarrou, prendeu. O que aconteceu exatamente conforme tinha direcionado. Primeiro, eu tinha falado para ele não ir, mas segundo, avisou para ele ficar preparado. Ou seja, foi um alerta para ele do que iria acontecer. Mas Paulo estava decidido. Ele estava disposto a passar por isso. Ou seja, quando você toma uma decisão em Deus, não importa o que vem, situações que te provam, não. Tentações é só o diabo que faz contra o homem de Deus, mas provações é Deus. Mas é necessário às vezes que você passe por isso. Você não tem que passar por provação sempre. Mas vai existir no meio da tua caminhada, do teu percurso. Isso faz parte da vida. Independente de qualquer coisa, você vai passar por situações assim. Mas eu quero te falar uma coisa. Todas as dores, todas as enfermidades, tudo aquilo que estava sobre nós, Cristo já carregou sobre ele. Ela carregou naquela cruz, deixou naquela cruz. Portanto, você é capaz de vencer qualquer situação. Você é capaz de prevalecer qualquer situação. E que a vontade do Senhor seja feita na tua vida. Foi assim como foi feito com Paulo. Ele foi preso. Mas deixa eu te falar uma coisa. Mas Paulo ele teve o direito de se defender. E amanhã eu vou falar sobre a defesa de Paulo. Ele teve o direito de se defender. Se você quiser continuar, continue no versos 22, que aí você vai ver a defesa de Paulo. Mas hoje eu não vou falar sobre a defesa dele. Vou falando isso aqui sobre a prisão, sobre aquilo que aconteceu. O que quer dizer com isso? Paulo estava pronto. Não só para ser preso, não só para ser julgado, não só para ser... Ele estava pronto. Ou seja, ele estava convicto da decisão dele. De que ele servia a Cristo, de que ele era de Deus e ele queria continuar sendo. Não importava o que viesse adiante, ele estava pronto para poder confirmar que ele pertence a Cristo. E você? Você pertence? Você tem convicção de que é o melhor caminho? De que esse é o caminho que você quer? Você está decidido?
a deixar a sua própria vida para seguir a Cristo? Quando eu falo deixar a sua própria vida, significa você deixar aquelas coisas que você ia falar. Ah, eu tenho que viver a minha vida. Ei, qual sentido tem a tua vida sem Deus? Pense nisso. Mas eu quero te dizer uma coisa, nessa manhã. Que Deus te abençoe, Deus te fortaleça. Seja qual for a situação que você esteja passando. Cristo já levou toda a dor sobre ele naquela cruz. Por isso é um direito seu de ser abençoado. Seja qual for a situação, seja qual for que estiver na frente para te fazer passar, você vai prevalecer. Isso é promessa de Deus para a tua vida. Se Cristo te deu, se Deus te deu, o Filho dele, que é algo mais precioso do universo, o que são essas coisas para ele? Ele pode te dar também. Amém? Deus te abençoa, que Deus te guarde, Deus te fortaleça, que Deus te dá uma manhã cheia de bênçãos. Coloca a mão no teu coração, que Ele enche você de alegria, que o Senhor guarda sua vida com os anjos dele, te proteja, te revista com armadura, que Ele te guia, te orienta e te conduz nesse dia em nome de Jesus. Amém? Vamos para cima.